Senhoras e senhores, por favor, afivelem seus cintos que o avião vai decolar. Fala pessoal, vamos começar aqui mais um Guinada e dessa vez será em formato podcast. É o que vai acompanhar agora a partir desse momento, né? O formato podcast aqui no seu Guinada. Hoje será gravado e você estará assistindo um programa que foi gravado, então não terá essa interação com vocês aí no chat. Mas de qualquer forma, agradecemos a audiência que vocês estão nos dando agora. Nosso bate-papo de hoje será com o Ricardo Negreiros. Ele é uma figura, a gente já estava nos bastidores aqui, tendo momentos com certeza de cortes que seriam necessários para o nosso bate-papo. Mas ele já tem muita coisa guardada ali. Então eu já vou pedir para o nosso querido produtor aqui já abrir a câmera para eu poder dar um boa tarde, bem-vindo, grande Ricardo Negreiros. Boa tarde, Daniel, é um prazer estar aqui com vocês no programa Guinada, programa espetacular, e hoje vamos render muitos cortes. Vamos sim, a gente não é cabeleireiro não, mas a gente gosta de fazer uns cortes aqui. Com certeza, ofensivos, vai ser uma maravilha hoje. Vai sim, você já estava me contando muitas coisas. E a primeira coisa que eu perguntei, né, eu acredito, se você era filho do Gustavo Negreiros, pelo seu jeito de gesticular. Gustavo Negreiros, para quem não conhece, é um blogueiro muito conhecido, é um jornalista muito conhecido aqui do nosso estado do Rio Grande do Norte. E ele é comentarista da 96 FM, tem um blog muito acessado. E eu perguntei se ela era seu pai, né, pela forma como você gesticula e fala. Confere? É uma marca de família, né? A gente tem esses trejeitos. É uma marca registrada que a gente gosta de passar adiante, que faz parte também do discurso. O discurso retórico ele é marcado especialmente pelaquela característica de tentar convencer e impressionar, e nada melhor do que adequar o corpo e as expressões a isso, né? Ah, que maravilha. É aquela coisa, o pessoal fala, filho de peixe, peixinho é. Aí eu queria te perguntar, em que sentido isso se aplica a você? Em que sentido você é peixinho de, no caso, aprender e fazer como seu pai vem fazendo com uma certa qualidade aqui no Rio Grande do Norte? Certo, perfeito. O que acontece é o seguinte, todo o processo de educação que a gente tem, seja de pai para filho, seja entre amigos, seja entre pessoas de uma determinada sociedade, ocorre a partir do exemplo. Então, a partir do momento que a gente tem um certo comportamento, ou uma certa atitude, ou então um padrão social que as pessoas possuem, e nós achamos aquele padrão exemplar e adequado, tendemos então a angariar para nós mesmos, tendemos a adaptar-nos àquele padrão e a copiar. Quando eu, desde cedo, comecei a ver a forma como meu pai atuava, as opiniões dele, e também acompanhar outras figuras que mantinham um certo nível de debate, uma certa atitude perante a vida, eu passei a perceber que, poxa, isso parece ser um pouco mais adequado, um pouco mais interessante do que o que a gente vê, geralmente, na escola, né? Do que o que a gente acaba aprendendo no dia a dia. Me parece que as pessoas, usualmente, elas aparentam esconder-se um pouco de si próprias, abandonam um pouco aquela sinceridade que deveria ser natural do ser humano e se mantêm por trás de um personagem. E aí eu rejeito muito tudo isso, porque essas formas de falsidade, sobretudo, são ofensivas, imorais e deselegantes. É interessante você falar isso aí. Acho que o coletivo, ele sempre põe as normas, né, de você se comportar. E uma figura que não seja, vamos chamar figura excêntrica, uma pessoa que é muito original, ela geralmente sofre problemas onde passa. Aí eu vou começar lá do seu início. Na escola, você já sentiu uma diferença de você e os demais alunos, ou a turma, colegas? Eu lembro que tem um capítulo no livro do Olavo, né, que é sobre a juventude, e fala aquela questão do espírito manada, e às vezes não se submeter aos pais. E aí, como foi sua juventude, ou esse processo de formação junto aos demais colegas? Pois é, a juventude ela é marcada sobretudo por um comportamento volitivo. Então você é pura emoção, você é puro sentimento, e aí você quer ter aquela sensação de pertencimento da camada 4 da personalidade de Olavo. Então você busca uma certa aceitação do grupo, você quer ser reconhecido, elogiado. Felizmente eu não tive essa necessidade de aceitação ou de assimilação por parte de um grupo para me sentir querido, né? O que é uma coisa até um pouco rara, porque eu busquei referências fora do meu ambiente de convívio. É um pouco difícil, porque toda vez que uma pessoa ela foge um pouco daquele status quo presente, ou daquele establishment universitário, ou, no meu caso, do Instituto Federal, existe certa represália. Existem, primeiro, aquelas pessoas que não entendem como você pode ter aquela opinião. Como é que pode você discordar dos professores, por exemplo, que são autoridade intelectual? Como é que você teve a ousadia de discordar? Como é que você teve a ousadia? Eu lembro de um evento que era uma aula de sociologia, e a professora ela trouxe para a gente algumas revistas de sociologia para a gente comentar temas. E o meu tema ele foi sobre os conselhos populares.
Eu não sei se você lembra, mas na Venezuela, antigamente, o modelo de governo era por meio desses conselhos populares. Então, a população iria lá e faziam assembleias para decidir o que ia ser feito. E aqui no Brasil tentou fazer isso no governo Dilma. Foi o decreto 8243, eu não lembro, 5243, algo assim. E aí estava em voga e eu peguei esse tema para comentar. E todo mundo achava lindo, meu Deus, isso é uma forma direta da população interagir com o que vai ser feito na sociedade. Mas espera aí, ninguém parou para pensar, por exemplo, quem é que iria interagir nesse tipo de assembleia? Eu e você que trabalhamos, por exemplo, a gente tem tempo de ficar todo dia da semana indo lá. Pois indo é. lá ver esse tipo de coisa. Claro que não. Aí acaba ficando na mão da galera que já está preparada, os militantes para Os aquilo. Né? militantes pagos, exatamente. Então, assim, é uma forma de governo direta, porque é pago para fazer aquilo. Ou seja, certos grupos de interesse patrocinariam pessoas para ir participar. E, poxa, a gente tem uma democracia com eleição indireta, por exemplo, a gente elege um deputado para ele governar por a gente, justamente porque a gente não tem tempo. O cidadão comum não tem tempo de fazer isso. Só que isso era um pensamento inconcebível, porque é muito bonita a ideia de você fazer democracia diretamente. Então, essa infantilidade que reina aí dentro da juventude, que às vezes a gente tem uma dificuldade de driblar, mas que acaba acontecendo uma hora ou outra. Né? Agora é interessante, você começou a falar sobre professores. No âmbito educacional, né, não tem mais, principalmente o universitário hoje em dia, vamos botar no ensino superior, essa questão do incentivo ao debate, o incentivo ao contraditório, que a esquerda muito fala assim sobre o contraditório, mas quando você convida alguém da esquerda para debater, eles não aceitam. Inclusive, eu convidei aqui para essa semana e a pessoa disse, não faz o meu perfil, vocês são muito conservadores. Eu digo, então você deveria ter a democracia de querer, né? Mas quando você começou a colocar a sua voz em diante assim, aos professores, você não sofreu nenhum tipo de represália dos professores vindos de você, não? Porque tem aquela questão das pessoas não querer sentar do lado, às vezes eu sei como é que é. Mas quando é uma pessoa que está ali para ensinar, que está ali para exatamente acolher você no seu modo de pensar, é barra, né? Sofre. Aula de geografia que falava muito de neoliberalismo, e aí quando a gente ia brigar esse tipo de coisa, o que é neoliberalismo? Diferencia o neoliberalismo do liberalismo clássico. Não sabia, era uma perversão do pensamento enorme. E assim, teve uma vez que eu entrei no debate com uma professora de filosofia, que era justamente a função de educar. Por exemplo, a palavra educar, ela vem do latim educare, que por sua vez vem da palavra ex ducere, ou ducere, se você usa a pronúncia reconstruída. Então, ducere significa conduzir, e ex significa para fora. Então, a educação é conduzir para fora. Conduzir aquilo que estava latente na mente do indivíduo para a clareza. Levar à consciência aquilo que não é consciente. Então, existem várias forças que regem o mundo, por exemplo, a física, as leis da natureza, a matemática, etc., que elas existem, mas nós não estamos conscientes dela, e a educação ela traz para fora essa consciência. Então, ela torna visível alguns aspectos que antes nós não víamos. Né? E o oposto da educação é justamente a sedução. Enquanto a educação é ex ducere, a sedução é seducere. Então, o prefixo se ele é o conduzir para o lado. Então, ele lhe tira daquele caminho que é reto e lhe conduz para a margem, para aquilo que é marginal. E aí eu fui falar isso para a professora de filosofia, né, dizendo assim, olha, professor, o que você faz aqui não é educação propriamente dita, porque é educação latim, sei lá o quê. O que você faz aqui é uma sedução. Uma sedução do pensamento, que na realidade é uma perversão, porque você tira as pessoas do caminho reto, dá a qualidade do pensar e leva para, por exemplo, a ideologia. Que a ideologia nada mais é do que um projeto de poder para a sociedade que se baseia primeiro no imaginário e no lúdico. Porque nenhuma ideologia ela se pauta na realidade concreta. Senão não seria uma ideologia, ora bolas. A ideologia ela serve justamente para a gente planejar algo para a sociedade que não se é palpável, que não se é real e empírico. A ideologia socialista, por exemplo, ela prevê uma sociedade igualitária na qual os meios de produção eles são comunitários. Isso não existe. Então, é um projeto visionário, digamos assim, uma utopia, seria o termo mais adequado. E não é isso que a filosofia devia ensinar. A filosofia ela é concreta. Quando você chega a fazer um comentário desse para um professor, eu acredito que de duas uma. Ou ele pensa assim, esse menino está muito mais elevado que eu para fazer esse trabalho que eu estou fazendo, ou então ele vai começar a ter um certo medo de que você seja uma pessoa que desperte a mente dos demais alunos, e a educação que é dada ali pelo aquele professor começa a ser obsoleta. Eu falo que eu me lembro uma vez, eu tive uma experiência seguinte, que a professora botou no quadro assim, fascismo.
professora de gestão de materiais. Tinha nada o que falar de fascismo. Que beleza, né? É maravilhoso. Então ela bota fascismo no quadro e eu vendia uns doces no tempo, chegava com uma vasilha de doces lá, de repente eu olhei pro quadro, tava lá, fascismo. Aí o pessoal da sala, todo mundo sabia que eu tinha um posicionamento, eu disse, Daniel, olha lá, olha aí, tal, vai falar alguma coisa. Eu levantei a mão, a professora me custou para deixar eu falar. Uhum. Aí ela olhou para um lado, olhou para o outro, até que um aluno fez, Daniel tá com a mão levantada. Eu levantei a mão assim e disse, professora, tá faltando um S na palavra fascismo. aí pronto, foi quando ela teve aí caiu por terra toda aquela áurea de sabedoria suprema, né? E eu disse, ela foi, vai lá, bote. Eu fui e botei o S no lugar, porque eles sempre juntam, né? Fascismo. Enfim, então, essa experiência educacional, você falou sobre tirar de si. E quando vem do MEC? E quando vem essa imposição de uma ideologia, de uma visão de mundo? Como é que faz? Inclusive, Olha, até o governo federal hoje, que se diz bolsonarista, ou se diz de direita, né? Acaba obedecendo também. Direita porra nenhuma, né? Porque eles não estão fazendo nada na educação que represente, por exemplo, uma mudança de valores real e concreta no ensino básico, no ensino médio ou no ensino superior. Né? Agora, falando da experiência com os professores, e aí você fala a autoridade do professor em sala de aula, é muito difícil, especialmente quando a gente é jovem. Por exemplo, eu tinha 15 anos nessa época da professora de filosofia, e aí tem uma professora que tem doutorado, tem quase o triplo da minha idade, ela goza de certo prestígio universitário, porque ela é professora doutora, e aí tem um jovem falando esse tipo de coisa. Os professores, os adultos em geral, especialmente os esquerdistas, eles detêm de uma qualidade que a população mais jovem não detém, que é a malícia. É uma certa esperteza momentânea. E aí, você acha, por exemplo, que ela iria debater latim comigo? Ou iria debater a teologia das palavras, etc? Lógico que não. Então ela solta a frase esperada. Você não sabe do que você está falando. Você é um idiota, você é um tolo. Então, assim, você desqualifica as pessoas. E aí os pares, veja, existe uma coisa interessante, você fala de comportamento de massa, mas os pares, eles usualmente não suportam ver alguém sobressair-se perante a eles. Então, assim, poxa, aquele rapaz pensa diferente, ele fala algo que para mim não é inteligível, eu não consigo processar aquilo que ele fala. Então, existe um certo sentimento de frustração própria que consome e que gera um certo ressentimento. E aí, quando esse alguém que, por exemplo, faz uma ruptura com o meu próprio pensamento aparece e outra pessoa, no caso o professor, o humilha e o desqualifica, eu vou apoiar quem? Uma pessoa que me proporcionou um mau sentimento de talvez inferioridade, ou o professor que não apenas me fez sentir bem, como desqualificou aquele que me fez sentir mal? É claro que o professor. Esse é o maior problema da juventude, e é por isso que a gente percebe uma competição tão acirrada no ensino médio e ensino superior, especialmente na faculdade. Na faculdade é foda. Mas assim, e é incentivado, inclusive, pelos próprios professores e pelos adultos, porque eles sabem que esse tipo de comportamento ele é improdutivo para o desenvolvimento intelectual, mas ele é muito produtivo para o controle de massa. Eu me lembro de uma fala do Olavo, ele estava numa palestra falando sobre isso. O professor Olavo de Carvalho disse assim, só no Brasil que a ignorância ela é um artifício da sabedoria. Você chega assim e diz, não, mas eu nunca ouvi falar sobre isso que você está dizendo. De onde você tirou isso? Pô, mas você não ouviu falar exatamente porque você é ignorante. Por isso que não está qualificado para debater comigo. Ele, no contexto, ele contava. Você acha que o Olavo de Carvalho, a figura do professor Olavo, que eu vi você comentando muito bem lá na 94, quando eu te conheci, né? Ela consegue romper esses grilhões da faculdade, porque a intelectualidade de esquerda hoje, basicamente, a gente percebe que é Márcia Tiburi, é não sei quem, é Anitta, é esse tipo de gente. Não é a intelectualidade da década de 80. Com certeza. Então, assim, de certo modo, a guerra já foi vencida pela direita ou pelos conservadores no âmbito intelectual, mas ainda não entra nesse ambiente aí. É difícil achar uma tese sobre Olavo ou contra o comunismo. Como é que funciona isso? Pois é, como você disse, a esquerda não gosta de debater. E aí você diz, eu convido uma pessoa de esquerda para cá, ela não quer vir. Sempre vai acontecer isso, porque no âmbito intelectual a direita ela consegue vencer, porque, primeiro, ela tem uma capacidade bibliográfica e literária muito maior. O hábito da leitura e dos novos autores é muito presente. Então, assim, eu leio autores de esquerda. Eu chego lá para ler Adorno, a dialética negativa. Eu chego lá para ler Herbert Marcuse. Eu chego lá para ler Trotsky. Tem que ler. A gente tem que ler para saber o que a gente está fazendo, com quem a gente está lidando, quais estratégias vamos usar. Mas, assim, é muito difícil vencer esse debate, porque esse é um debate majoritariamente de massa. A escola, ela trata da massa. E, infelizmente, o âmbito intelectual que a direita se mete, por exemplo, ele é muitas vezes inacessível à massa. Porque ele requer horas de estudo, ele requer a compreensão da consciência, ele requer o conhecimento, ele requer uma busca intensa pela verdade. Se isolar também. Isolar, de certa maneira, e ele requer uma coisa muito mais forte do que tudo isso, que é o hábito de estudo.
Porque, veja, é muito difícil uma pessoa criar um hábito de estudo fora do ambiente escolar, por exemplo. Por que não eu? Eu faço medicina. Eu serei um médico. Não tem nada disso na minha grade curricular ou dentro da minha profissão. Por que eu estudo essas coisas? Perda de tempo, entre aspas, para a maioria das pessoas. Então, algo que deveria ser parte da formação civil de alguém, uma parte do seu ser, que é a busca pela verdade, que se prolonga no interesse literário, no interesse intelectual, no interesse histórico, ela é desprezada, porque ela é tida apenas como uma matéria escolar, uma disciplina, né? E aí é muito difícil romper justamente a barreira da universidade, a barreira da intelectualidade restrita, porque o próprio nome que eu estou dizendo aqui é restrito, né? Por ser restrito, a gente não tem como quebrar com algo que perpassa a universidade e que se incorpora na vida cotidiana. Como é que eu vou incorporar esse tipo de hábito em algumas pessoas que tomam aquilo como uma obrigação da profissão ou uma obrigação escolar puramente, né? Então não dá. A gente nunca vai conseguir vencer a guerra nesse tipo de estilo. A gente tem que primeiro fazer uma reforma na modalidade de ensino para que a história, a geografia, a ética, a moral, os escolásticos, a filosofia, tudo isso seja atrativo para além da escola, porque não é. E que deixe de ser tratado como uma profissão ou uma obrigação exclusiva e se torne um hábito de convivência. Aquilo, né? Acho que o brasileiro tem amor pelo símbolo e não pelo conhecimento em si. Os símbolos de conhecimento, o diploma, né? O cargo, o DR no nome lá é muito atrativo, mas às vezes o conhecimento em si, ele foge, né? Mas você começou a entrar aí na questão de direita, que a direita não talvez ela é mais difícil, de fato, chegar à massa por essas vias, né? Você acha que os políticos que nós elegemos, vamos botar assim no campo anti-esquerda, facilitou ou atrapalhou esse processo? Atrapalha com certeza, porque a gente teve uma oportunidade excelente em 2018 e essa oportunidade foi majoritariamente perdida. Eu não chamo mais nem de direita, eu digo que é o espectro reacionário, porque eu acho um pouco ofensivo com os pró-monarquia durante a Revolução Francesa chamar esse povo de direita, sabe? É sacanagem com eles. Porque eles atrapalharam esse processo políticos eleitos. Muitos deles estão mais concentrados em promover a própria imagem ou então adquirir determinado poder ou influência, ao invés de passarem pautas que, por mais que fossem impopulares para uma grande parte, ou que fizessem eles serem rechaçados por alguma parcela da população, seriam importantes. Por exemplo, para as causas conservadoras, coloquemos assim. Então é mais importante você ficar o dia todo postando coisa no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, fazendo meme em rede social, né? Tem um nome até, Deputags, porque os nossos Deputags, eles ficam o dia todo postando coisa no Instagram, memes o dia inteiro, mas trabalhar que é bom, judicializar tudo, rapaz, era para a gente ter judicializado tudo. Não, o MBL já era para ter acabado há muito tempo com a CPI, no primeiro ano de governo. A gente que tem blog, a gente tem uma concorrência desleal, porque os deputados postam mais notícia do que a gente, pô. Pois é. Rapaz, uma pessoa... E assim, não são nem deputados, Vinci. Por exemplo, uma deputada como a Bia Kicis, que é um excelente deputado federal, ela tem uma atuação bem interessante, ela faz 10, 12 postagens por dia. Cara, aí hoje, por exemplo, né, hoje não, há uma semana, não sei quanto tempo, ela posta uma foto, eu vim com meu cachorrinho ver Bolsonaro. Olha aqui, Bolsonaro, porque ele gosta de animais. Porra, isso é muita perda de tempo, é muita infantilidade. Pois é uma desculpa para mostrar o cachorro, é uma desculpa para dizer que Bolsonaro gosta de animais. Eu sinto muito, mas foda-se os animais. Assim, eu tenho pautas muito mais urgentes do que essa que precisam ser exploradas pela direita. Sim. Por exemplo, cadê a CPI do MBL? A gente tem todo um processo que vai antes de Mamãe Falei falar besteira na Ucrânia, que vai antes de Renan Santos fazer Tour de Blonde, que chega lá em Luciana Ayan, que ninguém se importa. Antes de você chegar no MBL nacional, que eu sei que o ovo da serpente foi lá, mas vamos falar do MBL daqui. Você chegou a ter contato com o pessoal daqui? Eu inclusive, quando eu falei que ia chamar para cá, eu convidei o Henrique Neiva. Foi ele que falou isso para mim. Que não achou interessante porque o formato é muito conservador. Foi ele. E aí o Henrique Neiva foi um dos presidentes do MBL aqui no Rio Grande do Norte. Depois foi candidato pelo Novo, se decepcionou muito com as pessoas e depois saiu e hoje em dia está indo para a esquerda abraçar as pautas raciais. Aí. Eu queria te perguntar, o MBL aqui, você acha que tanto o MBL aqui quanto no nacional, né? Eles são de direita, eles são conservadores, eles deveriam ter sido os principais mentores da direita, porque o que eles alegam é isso, é que o Bolsonaro roubou o protagonismo. Olha, eu nunca acho que eles foram conservadores. Se algum deles foram liberais propriamente ditos, eu não duvido, porque realmente a ideologia liberal
ela vem muito com essas pautas progressistas, porque se a gente tem, por exemplo, uma regra de mercado, que é o laissez-faire, laissez-passer, deixe livre, deixe passar, então a gente tem que atender, por exemplo, demandas de consumo, se tiver alguém que proporcione, por exemplo, um objeto. Vamos supor, a gente tem uma demanda por maconha e a gente tem um produtor de maconha, né? Eu, como bom liberal, laissez-faire, laissez-passer. Se eu tenho uma demanda e eu tenho um produtor que está proporcionando com que essa demanda seja suprida, por que não? Hã? Então, deixa o cara encher o rabo de maconha, cocaína, o que ele quiser. Só que assim, eu não sou um liberal, então eu sou a favor da mãozinha do Estado chegar e dizer, não vai ter cocaína, nem maconha, nem nada, porque não é porque existe uma demanda que vai existir alguém que supra essa demanda. Por exemplo, se a gente fosse colocar a demanda das artes e da música à mercê do laissez-faire, laissez-passer, só ia ter Pablo Vittar e Anitta. Quem é que iria escutar Bach, Beethoven, Chopin? Ninguém, porra. Então, assim, o MBL ele já começa errado, porque ele parte de uma ideologia, que é o liberalismo, e a partir dele ele se organiza também moralmente. E por um oportunismo, evidentemente, toma algumas posições que sejam vistas com bons olhos pelos conservadores. Por exemplo, a liberdade econômica, que, como eu acabei de dizer aqui, pode ser uma armadilha, nem sempre ela é adequada, e também aquelas pautas morais. Eu sou contra o aborto. O Arthur Duval, ele era a favor do aborto, aí depois ficou contra o aborto na época da eleição, agora já voltou a ser a favor. Então, assim, é um oportunismo político muito grande. O que é que eu enxergo no MBL? Certo? Eu enxergo uma vontade de poder. Então, eles são políticos desde que nasceram. Eles nunca foram um movimento intelectual, eles são um movimento político. Por quê? Eles tratam de pessoas e meios para atingir o poder. E aí, quando você fala do MBL na esfera mais estadual e você fala do Neiva, poxa, eu não acho que são pessoas ruins, por exemplo. Ele é um cara muito inteligente, ele é um rapaz muito capacitado, né? Meu pai chegou a trabalhar com ele. De bom trato quando você conversa. Pois é, mas entenda, existe uma sede de, por exemplo, de agir muito forte no curto prazo, uma sede de tomar uma decisão rapidamente, que acaba levando as pessoas a um lado emotivo, emocional. E aí, como você disse, agora ele abraça as pautas raciais de esquerda. Por exemplo, por que isso acontece? É uma necessidade de visibilidade, é uma necessidade de reestruturar o movimento. Por que essas pautas estão ocorrendo agora? Porque antes não existiam. É aquele negócio que você falou da quarta camada, né? Às vezes que é um grupo para poder se sentir acolhido. Não tem mais ali, acabou meus liberais, e para onde eu vou? Pois é, o MBL ele nasceu morto, nunca devia ter sido dado atenção. Tanto é que antigamente tinham os protestos do impeachment. Eu sempre disse, rapaz, esses jovens são chatos do cacete. Por mais que eu fosse jovem também, né? Mas assim, esses caras têm algo de errado com eles. Porque é muito oportunismo. Eu acho que o pessoal libertário e liberal, eles estão mais para lá do que para cá, se eu posso dizer dessa maneira. Porque a forma como eles veem a economia, que para mim é a menos importante das coisas importantes, é muito inadequada, é antiestética. É muito feia e infantilizada, porque parece que a economia ela obtém um papel fundamental, excessivo, que não devia ter, evidentemente. Sim. Quando a gente percebe as grandes lideranças do âmbito liberal, né, a gente percebe exatamente isso aí. É um despropósito, é um sentimento, às vezes, de resolve a economia que resolve o problema da nação. E não é bem assim. A gente está vendo que acontecem problemas na alma do povo, e eu queria entrar exatamente nisso aí, aprofundar um pouco mais. Como é que você enxerga a alma do povo brasileiro hoje? Você acha que o povo brasileiro está apto para ter uma mudança política enquanto tiver esse modo de ver as coisas, de se comportar? Rapaz, a alma do povo brasileiro ela foi esmagada pela devassidão e está sendo espremida pela depravação. Assim, é muito triste ter que dizer uma coisa dessas, porque, bom, somos todos brasileiros, mas o espírito coletivo que se alastra pelo Brasil é muito simples. São pessoas que praticamente só se importam com aquelas bombas de explosão, aquelas bombas de dopamina, então elas têm que ter um prazer imediato e agora, o tempo inteiro, e que não conseguem pensar, por exemplo, a posteriori, que não conseguem fazer conexões, de uma certa maneira, entre aquilo que elas fazem e as consequências que elas colhem. Então, eu estava dizendo aqui antes, a frase que define o Brasil é eu por mim, Deus por todos. Então, assim, minha pátria é minha família. Eu não tenho que me responsabilizar pelos outros de maneira alguma, e também ninguém tem que se responsabilizar por mim, mas se quiser, eu estou aceitando, né? Então, assim, ninguém quer ter uma função mais assertiva, ninguém quer se responsabilizar perante algo e ir atrás e resolver. Isso é um problema enorme. Como fazer essa correção moral? Essa correção que, primeiro, é uma correção que deve ser tomada espiritual. O primeiro ponto de vista o ponto de partida é primeiro ter a humildade de aceitar-se como um bosta, certo? Que eu acho que o brasileiro
Eu tive um momento que eu Porque cheguei... tem muitos motivos para se aceitar como bosta. Você não Com tá- certeza. Poxa, a Então, primeira, são a números. primeira coisa que você tem que fazer é olhar no espelho e dizer, eu sou muito burro. Porque sabendo-se que é burro, que você pode mudar, né? É até Jung que dizia, agora que sei quem sou, enfim posso mudar. E esse é toda a base da filosofia e da psicologia ocidental. Você primeiro tem que reconhecer o problema que está te atingindo, para então você tomar uma atitude de mudança. O que acontece é o seguinte, todo mundo é muito orgulhoso, todo mundo se acha gostosão, então eu sou muito foda, eu sou muito inteligente e eu não preciso ver defeitos que eu possa ter. Então, assim, as pessoas elas se enchem com uma certa moral, olha só, eu sou o cara. E elas não conseguem perceber coisas que elas fazem que são prejudiciais a si, prejudiciais aos outros e que podem, por fim, levar à derrota social, né? Olha o que você está dizendo. Eu me recordo, por exemplo, eu fazia às vezes uns experimentos sociais. Eu ia lá para minha turma de pelada um dia só para falar putaria. Falar besteira, né? A galera ria. Papo produtivo, né? Só para falar isso aí. A galera ria. Daqui a pouco eu parava e entrava com uma coisa filosófica, uma coisa política, uma coisa social. Meu amigo, o abrimento de boca era automático. Valeu para casa, valeu. Pois é. Caiu fora. Então, assim, com isso eu fui percebendo que existe um chorume que a galera gosta de tomar, né? O brasileiro tem esse amor por um negócio que é assim, Tudo que há de ruim. Tudo que há de ruim o brasileiro gosta. Aí eu queria perguntar, a culpa disso aí realmente vem da cadeira escolar? Porque esse povo tudo está formado, tudo está com ensino médio completo, tudo está com... E o povo parece que, inclusive quando você pega os juízes, né, do nosso país, de vez em quando escapola alguma coisa aí, um falando que tem uma prostituta para o outro, uma tem não sei o quê, uma vai... Enfim, são pessoas que estão na alta camada da elite, que seriam intelectuais, mas que não reflete a expressão moral que o brasileiro deveria ter. Mas você acha que isso aí vem tudo da cadeirinha escolar, esse problema? Vem não. Eu acho que uma depravação e devassidão moral, elas não são fruto, primeiro, do dinheiro, muito menos da escolaridade propriamente dita. Elas são um processo que se iniciam dentro de casa e que são resultado da cultura local, da cultura, por exemplo, dos pais e avós. Por exemplo, uma pessoa que ela tem uma criação na qual ela é estimulada a não ter essa necessidade de evidência, essa necessidade de atenção e essa necessidade de pertencimento para com os pares, ela não vai embarcar nesse tipo de diálogo sobre, por exemplo, temas mais chulos e vulgares, porque ela percebe que ela não precisa daquilo para ser feliz. Muito menos que, por exemplo, o desempenho sexual dela vai depender de um certo exibicionismo perante os outros. Só que isso é muito difícil. E, assim, é um processo. Você pode ter a melhor das educações em casa, mas seus amigos da escola, eles só querem falar disso. Você vai ter que baixar o nível para... Exato. Em todo canto que você chega, as pessoas vão falar disso. Porque fulano, ciclano e tal. E aí você acaba incorporando aquilo ao seu ser. Por isso que é necessário, desde a infância, a criação da vida interior. As pessoas elas têm que ter um senso de unidade próprio, um senso interno de consciência, na qual elas possam averiguar aquilo que chega de fora e que é proveitoso e deixar incorporar-se, e aquilo que vem de fora que não é proveitoso e separar-se daquilo, né? Saber, sobretudo, separar-se daquilo que não presta. E você tem uma frase, inclusive, está lá no seu rodapé do WhatsApp, né? Que eu acho que ela resume, que é amar e odiar as mesmas coisas. Mas fala na pronúncia certa que eu acho que eu vou errar. Idem nol, idem vel. É uma frase famosa de São Tomás de Aquino, que é aquela coisa. Mesmos gostos, mesmas rejeições. Então, quem é o amigo verdadeiro? O amigo verdadeiro é aquele que rejeita as mesmas coisas que você e aceita e abraça as mesmas coisas que você. Como é que pode você, por exemplo, ser um homem de bem, você é um trabalhador que sai de casa às 7 da matina, volta de 5 horas da tarde, você respeita a sua mulher, tem 3 filhos, e aí você sai de noite para beber com um traficante da quebrada que vai para baile funk e numa noite pega 30 mulheres. Tem algo de estranho, existe incongruência entre o seu agir e o agir dos seus amigos, das suas companhias. Por isso que é importante juntar-se com as pessoas que fazem bem, né? E aí é uma coisa que a direita não sabe fazer bem. A direita ela se perverte e ela tem medo de separar-se de maus elementos. Porque, por mim, a direita ela já tinha escrachado e abandoná-lo Italo Marcilli, Ricardo de Carvalho, que são figuras execráveis, que são figuras, por exemplo, que elas pervertem o próprio cristianismo. Italo Marcilli é um exemplo de católico, mas quando alguém chega, por exemplo, para falar com ele, que é um psiquiatra, num boxinho daquele de stories, dizendo, poxa, eu perdi meu avô, estou muito triste, no lugar dele consolar e aconselhar a coisa mais evidente, que é, viva o sofrimento, porque o sofrimento é importante. Sofrer é humano e faz parte, passar por esse tipo de sentimento para progredir como pessoa. Ele diz, não, esqueça isso, ele já se foi mesmo, seja homem e siga em frente. Poxa, isso é de uma
é de uma anticaridade obscena. Como é que você fala isso e se diz cristão? Ser cristão é, sobretudo, ter a caridade de acolher os outros e, de alguma maneira, ter o desejo de aliviar o sofrimento alheio. Me tira uma dúvida. O que você acha sobre esse modo? Você falou do Ítalo e do Ícaro. Eu sempre tive uma certa aversão, porque eu achava muito caricato aquele comportamento, aquela personagem, né? É um personagem meio que, tipo, eu sou Olavo, mas eu gosto do Olavo, então eu vou reproduzir o que eu vejo no Olavo de mais caricato. Quando, na verdade, a gente via que o Olavo de Carvalho tinha, de fato, aquela questão de ser fumante, que era natural dele. Até por O Olavo ele não ficava tirando foto com pose, filtro, fumando um charuto. Pois é. É ridículo. Era uma coisa natural dele. Inclusive, ele fumava um cigarro bem vagabundo lá. Pois é. Então, assim, eu queria te perguntar isso. Você acha que essa classe que se uniu intelectualmente ao Olavo está capacitada para propagar o seu legado? Tem muita gente boa e as melhores pessoas são justamente as que não seguem alguns trejeitos de Olavo. Professor Rafael Falcon, eu faço curso de latim dele, que é um negócio assim magnífico. Flávio Morgenstern, do Senso em Comum, Rodrigo Gugel, do curso de literatura, Bruna Torlai, Natália Suma. Poxa, tem muitos nomes da intelectualidade brasileira que valem a pena. O Taiguara, que está começando agora a obra literária, Ronald Robson, que escreveu Conhecimento por Presença, que é um livro foda. Então, assim, tem muita gente boa e capacitada. Agora, interessante, essas pessoas são as que menos tentam imitar os trejeitos de Olavo. Não ficam com charuto, não ficam falando aqueles palavrões que muitas vezes parecem mecânicos. Você vai ver uma live do Italo Marcílio, bem interessante. Tem 300 porra. Não, e é assim, é tipo assim, você não pode fazer isso. Aí ele faz uma pauta e lembra, eita, eu tenho que falar palavrão. Porra! É um negócio assim, tão feio, tão caricato. Bobinho. Pois é, e a persona que vem do grego é a máscara. Né? Só que eu entendo, de certo modo, eles, porque assim, a vida é muito dura. E quando a realidade é muito dura, a gente tem que esconder alguma parte de nós mesmos com a máscara. Então, assim, um personagem vai esconder um coração partido. Um coração partido pela fragilidade interior, um coração partido pela inferioridade que se vê perante os outros. Por exemplo, um cara como o Ítalo, ele sabe que nunca vai alcançar o seu mentor, de acordo com ele, o mentor dele, que até morou um tempo com o Olavo, que é o Olavo de Carvalho. Então, para isso, ele tenta criar uma persona, ele tenta criar uma criatura que esconde a frustração interior dele de alcançar o seu mestre, talvez, né? Talvez superá-lo, porque ele é milionário e Olavo nunca foi, né? Só que, no fim, isso é tão frouxo, é tão bobinho. E quem realmente consegue superar Olavo, não quer ser Olavo. O professor Falcon, ele é o professor Falcon. Flávio Morgenstern, ele é o Flávio Morgenstern. Ele não é Olavo de Carvalho. Assim como eu não sou Olavo de Carvalho. Eu sou Ricardo Negreiros. Eu não quero ser também, por exemplo, meu pai. Eu não sou Gustavo Negreiros. Eu sou Ricardo Negreiros. Por mais que eu tenha algumas coisas parecidas, que é por força do hábito e da convivência, eu não sou ele. E eu não quero ser ele. Só que esses caras, eles têm uma pretensão de roubar a personalidade alheia e transformar em dinheiro, que é a coisa mais feia que alguém pode fazer. E você começou a falar sobre essa questão novamente. Falando do seu pai chega a ter alguma influência de Olavo nele? Não, papai, junto com aquelas pessoas acima de 40 anos, elas têm um senso de direita muito mais pela convivência e experiência do que por uma formação intelectual propriamente dita. Então, assim, uma experiência de vida, de trabalho, de criação de filhos, de observação da realidade faz com que as pessoas se tornem direita. Só que essa direita, esse pessoal mais conservador novo, que fala de Olavo, que lê as obras literárias clássicas, esse pessoal está vindo por uma outra pegada, que é aquela pegada intelectiva, né, que é o nosso caso, por exemplo. E que é muito saudável, porque ela é mais sólida, ela tem um repertório literário e de vocabulário muito maior, então consegue ser articulado de uma maneira mais adequada. A gente vai estar colhendo os frutos disso daqui a 20 anos, por exemplo. Porque eu acredito até que, como estamos numa onda política, e todo mundo quer se informar de minúcias do dia a dia, é a política miúda, que o Olavo chamava, né? Acaba que as pessoas focam só no que o deputado falou, no que o presidente falou, e aí acaba não tendo aquele interesse por se aprofundar. Não, e até surge a questão, é mais interessante para a direita que Lula ganhe ou que Bolsonaro ganhe? Pense nisso. Então, assim, todo mundo vai ficar puto comigo. Não, porque Bolsonaro tem que ganhar? Tem. O que é que Bolsonaro fez com a direita? Ei, você vão me cancelar aqui. Você vai querer que eu tire também o que eu sinto, né? Não, diga não, você não pode dizer. Eu não posso dizer, então você vai dizer. A pergunta é para Ricardo Negreiros. É interessante que Bolsonaro seja reeleito ou uma reeleição de Lula seria bacana para a direita? Meu coração diz que Bolsonaro tem que ser reeleito, minha mente diz que não. Por quê? Porque Bolsonaro ele coloca a direita, sobretudo, numa zona de conforto e numa zona de gato político.
Ah, me chamou de gado? Não, meu filho, não é você. Eu estou dizendo a massa da direita. Por quê? Porque a direita ela se vê obrigada a defender seus políticos porque existe um medo no qual a esquerda pode voltar. Como resolver esse problema? Primeiro, honestidade intelectual e sinceridade. A gente já devia ter chutado, por exemplo, da base do governo, uma cambada de deputado inútil. E senadores também. Só que o que a gente faz? A gente, por uma medida de defesa, um mecanismo de defesa do ego, por exemplo, a gente busca uma defesa incondicional desses parlamentares que são nocivos à direita. Por exemplo, a gente tem contratos, a gente tem acordos com o Centrão, acordos com deputados de esquerda que não seriam concebíveis e que fragilizam a gente. Por quê? Porque, ao passo que a esquerda ela se reorganizou, ela se reestruturou, ela está fazendo todo um movimento de ojeriza ao bolsonarismo, por mais que a gente faça alianças, a direita, acomodada, num estado de defesa perpétua, não consegue se desenvolver e se reinventar. Aí surge a porcaria da terceira via, fortalece o MBL, fortalece um monte de picareta que diz ser uma alternativa da direita, quando não são. Olavo, ele dizia muito bem que para ocorrer uma mudança política verdadeira, sólida e consolidada, precisa-se primeiro de uma mudança cultural, porque a política ela não trabalha no campo das ideias, ela trabalha no campo do poder. E um poder adequado, ele passa, antes de tudo, pelo saber. É aquela frase famosa de Conte. Quem sabe consegue prever, e quem consegue fazer previsões tem poder. Saber, prever e poder. E a direita ela perdeu essa capacidade, porque ela pulou direto para a última etapa. Sim. Eu quero ter poder. O Olavo até falava que a eleição do Bolsonaro era uma ejaculação precoce. Com certeza. E aí, quando você fala sobre a organização de um movimento cultural, ou de algo grande cultural, quais seriam os meios para você realizar isso aí? Não seria via eleitoral, não? Não seria via eleitoral. Primeiro, uma via cultural. A gente tem que tornar atrativo, de alguma maneira, você ser de direita, por exemplo. Por que diabos eu vou estar, sei lá, estudando Louis Lavelle de noite, numa sexta-feira, ao invés de ir para uma balada, tomar todas e pegar todo mundo? Pois é. Né? Primeiro, a gente tem que começar a definir as coisas. Pronto, é o primeiro passo. Por que alguém precisa sair na sexta-feira para encher a cara e pegar todo mundo? Por que não é mais atrativo, por exemplo, estar em casa tomando um café com a esposa, vendo um filme? Né? Primeiro, hierarquizar os prazeres e entender por que a gente escolhe certos prazeres em detrimento de outros. Porque até uma coisa que as pessoas às vezes criam aquela visão de que os conservadores ou a direita é anti-prazer, ou existe o hedonismo da esquerda e existe o extremismo da direita, que é totalmente radical, moralista. E não é bem assim. A gente tem prazer em tudo. Até em tomar um café gostoso, saboroso com a família, você tem prazer. Você sabe de onde é que surgiu essa pegada de que a direita é moralista? De onde? Primeiro começou com a Revolução Protestante. A Reforma Protestante, digamos assim. Uhum. Porque é uma característica bem interessante que a gente vê nos protestantes. Eles têm uma moralização muito mais exacerbada que a pregada pela Igreja Ortodoxa ou pela Igreja Católica Romana. Por exemplo, como é que os protestantes eles veem a questão da homossexualidade? Como é que a Igreja Católica vê? É a parte mais importante. Por exemplo, vamos falar de minorias. Bora. Quais são as minorias que são mais fáceis de, por exemplo, trazer para o nosso lado? É o movimento negro? Uhum. É o movimento feminista? Ou são os homossexuais? Eu acho os homossexuais. São as mais... Por quê? Qual é o grande problema com a homossexualidade? Por exemplo, dentro das pautas identitárias, quais são as queixas dos homossexuais? Porque a igreja, os religiosos, eles dizem que eu sou uma aberração, que eu sou anormal. Qual é a queixa do movimento negro, por exemplo? Eu fui escravizado durante séculos e isso é uma dívida histórica, ok. Percebe que é mais profundo? Uhum. Quando a gente fala do movimento feminista é pior ainda, porque o patriarcado me oprime faz 10 milênios. Uhum. Então percebe que existe uma diferença. E ainda mais que a igreja, em todos os âmbitos, ela é mais, vamos colocar assim, as hierarquias colocam os homens em certos privilégios. E aí, para a feminista, isso é insuportável. Pois é. Então, assim, é um público que podia ser de direita e que não é majoritariamente por conta dos protestantes. Vou ser cancelado de novo por dizer um negócio desse aqui. Por exemplo, como é que a doutrina católica vê a homossexualidade? Vamos lá. É um pecado da carne, é um pecado da luxúria, assim como chifrar sua esposa, assim como sexo antes do casamento, assim como sexo com a homenzinha. É um prazer da carne. Por quê? Porque ele baseia na qual o parceiro ou o companheiro sexual ele é um objeto do seu prazer. Porque uma relação sexual que não é aberta à reprodução, ela é basicamente utilizar o outro como objeto de prazer. Uhum. Assim, ok, claro, você proporciona prazer também, né, ao outro. Você pode ter um sentimento envolvido, mas a análise seca é isso, é um objeto de prazer.
Isso é pecado. Eu sinto muito dizer isso. Se você traz sua esposa, isso é pecado, tá? Se você faz sexo antes de casamento, também é pecado. Isso quer dizer que você vai para o inferno? Não. Isso quer dizer que você, como todo ser humano, peca, né? Ninguém é santo, ninguém vive essa vida de santidade perfeita, E exatamente por isso você não pode pegar uma regra moral e botar sobre uma pessoa que é evangélica, Os homossexual. pecados capitais, eles existem e eles são capitais porque todo mundo comete. Em cada medida, alguém ainda tem algum tipo de luxúria, inveja, ira, orgulho, etc. Tanto é que é considerado pela Igreja Católica uma falha espiritual, a ausência de desejo sexual. Então, assim, é um público que a gente podia abraçar, porque o que é que manda a igreja, teoricamente, né? É um pecado, meu filho, se você praticar o ato, você pode vir encastado. Mas, assim, mesmo que você pratique, a gente te acolhe, você pode ser um cristão, você pode frequentar a igreja. Mas, aí chegam os evangélicos e dizem, não, você é anormal. Quando você diz que alguém é anormal, você diz que na natureza você não pode encontrar aquilo. Então, você diz que a pessoa é uma aberração. E aí cria-se todo esse movimento que quem é a principal vítima? A Igreja Católica. Que não tem nada a ver com isso. Entendeu? Agora, ainda nesse âmbito aí dos cristãos, né? Temos pessoas que hoje estão transitando muito bem. Eu vejo o Nicolas Ferreira, por exemplo. Ele é um jovem, ele é bastante falante, ele chama atenção assim, na rede social. E o discurso dele acaba chegando nessas minorias aí. O que você acha sobre isso? No meio evangélico, principalmente. Ele é um vereador internacional, né? Nicolas Ferreira. Ele, às vezes, se preocupa com pautas que estão distantes da realidade dele e que nublam um pouco aquilo que ele poderia fazer. Ele é evangélico porque o pai dele é pastor. Né? Eu acho que, assim, tem um quê de influência familiar na religião dele, certo? Ele tem um discurso mais ameno, só que, assim, as inconsistências existem, ok? Ele poderia atingir muito mais pessoas se ele largasse um pouco a doutrina pastoral do pai, que nutre muitas coisas que ele fala, e, assim, ele se envolve muito como uma figura religiosa também, certo? Não é o meu caso, eu não sou um padre, ok? Eu sou uma figura, aqui, por exemplo, eu sou uma figura política. Em outros meios, eu sou uma figura intelectiva. Eu não sou uma figura religiosa. Por quê? Porque eu não sou parte do corpo da igreja. Ele, muitas vezes, se coloca como parte do corpo da igreja dele. Então, ele dá palestras na igreja, que é uma coisa que, por exemplo, eu não faço. Porque existe uma separação das coisas que é importante para o senso de unidade de cada camada da vida de um indivíduo. Você tem uma camada espiritual e você tem uma camada pública. Ele mistura as duas coisas. Isso, a longo prazo, é muito nocivo. Por quê? Ele toma a função do sacerdócio, assume para si, mas também quer ter a função do político. E isso é munição para muita gente atacá-lo. Agora, também tem um fato interessante, o seguinte. Com o crescimento das doutrinas evangélicas, em muitas igrejas, tem também um arrefecimento da doutrina, aquela coisa mais radical, e tem muito esquerdista dentro das igrejas. Sim. E aí, quando eles começam a fazer esse tipo de trabalho sociopolítico, acaba também despertando algumas mentes esquerdoides que tem, assim, às vezes na cabeça de pastores, de membros. Você não acha também que é uma guerra a ser travada lá dentro, não? No âmbito cristão, né? Com certeza. Olha, existem várias maneiras de travar essa guerra. Você pode travar da maneira sacerdotal, você pode travar da maneira política, ok. Só que, veja, se a gente mantém, por exemplo, esse moralismo vivo dentro das doutrinas religiosas, seja católico ou até protestante, é muito nocivo. Por quê? Se há um comportamento religioso padrão, tanto os pastores de direita quanto os de esquerda vão adotá-lo. Então, se eu tenho uma posição muito ferrenha sobre determinado tema e eu sou de direita, dentro de uma matriz religiosa, por exemplo, a Assembleia de Deus, o que impede um pastor de esquerda também adotar essa postura? E aí a gente vê o moralismo que a gente vive hoje. A gente vive hoje a época mais moralista da história. Você não pode falar nada que você é cancelado, você é ojeritzado, um monte de coisa acontece com você. E isso, inclusive, dentro das igrejas. Você pode ser perseguido várias vezes, por exemplo, você lê Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é um porno filósofo, ele fala palavrão. E o palavrão ele é proibido porque ele é uma ofensa a Deus, porque as palavras, isso é uma forma de moralismo presente nas igrejas, inclusive na católica. Você fala palavrão? Eu falo palavrão. Então, assim, existe dentro das igrejas e isso é uma forma de respaldo que você dá para as pessoas que propagam essa moralização. Por isso que eu acho que tem que primeiro romper com esse tipo de comportamento para depois proporcionar uma mudança política ideológica. Sei. Porque às vezes eu fico vendo essa atuação dessa galera e eu penso assim, cara, diante dessa neutralidade ideológica, desse centrão, uma neutralidade é muito mais fisiologismo puro. E essas pessoas que estão surgindo, que seria a nova direita ou a direita, eu fico vendo assim, nesse âmbito aí,
não teria outra solução, ou teria? Porque, apesar da mudança ser a longo prazo, algo a curto prazo precisa ser feito, não é? E aí é onde entra essa questão que eu te questiono, até porque você é um cara jovem e que vem fazendo uma brilhante atuação no jornalismo aqui, no Natal, e se não fosse pessoas como você, ultrapassando os limites do tempo, trazendo para mais próximo a exposição, a opinar em público, porque do mesmo jeito alguém pode chegar e dizer, pô, mas você não viveu quase nada, você está dando opiniões sobre tudo. Como é que também a gente conseguiria ter uma mudança se não houvesse essa precipitação aí de alguns jovens Perfeito. que acabam entrando nesses ambientes e fazendo cocô, fazendo coisa errada, né? Fazendo merda, mas que ao mesmo tempo acaba tirando um pouco aquela hegemonia que a esquerda tinha. Perfeito. Então vamos pensar em hierarquia. Nós temos que hierarquizar o processo da direita. Então, por exemplo, existem várias classes que podem atuar de maneiras diferentes. Existe a classe intelectual, que está trabalhando na mudança cultural a longo prazo e que, inclusive, forma opiniões para a militância, e você tem a própria militância, os formadores de opinião. Cada um deles deve ter uma atuação individual dentro do seu espectro de momentum. Por exemplo, nós temos políticos. Os políticos, eles são majoritariamente de atuação presente e imediata. Eles têm poder, e esse poder ele deve ser usado agora. Então, eles devem ser responsáveis por esse tipo de coisa. Você tem, então, os formadores de opinião, como você, como meu pai, como Sam Timene. Eles estão dentro da mídia, também propagando notícias imediatas, mas eles incutem nos próprios pensamentos e opiniões as questões mais eternas e elevadas. Então, muitas vezes fala-se de moral, fala-se de cultura, que a longo prazo tem um efeito. Certo? Você tem a militância também, por exemplo, que a atuação da militância é majoritariamente imediata. É uma mobilização local, momentânea, que você usa para demonstrar, sobretudo, poder, que é muito importante. E você tem os intelectuais que estão lá pensando, matutando, pensando besteira, para daqui a 10 anos. Cada um deles tem uma função e a gente tem que hierarquizar direitinho. Agora, por exemplo, pega o meu caso. Eu tenho uma coluna na 94 no programa de Sêmio, toda quarta-feira, das 13h10 até as 13h30. São 20 minutos da semana, que eu atuo de uma maneira instantânea. Sim. E o resto da semana? Eu estou cultivando minha vida interior e me preparando a longo prazo, certo? As pessoas elas têm que ter esse tipo de noção. Você pode agir imediatamente em algumas circunstâncias, mas você também deve se preparar para um longo prazo. Que não é o que acontece, todo mundo fica no Twitter. Né? Passa o dia todo subindo hashtag. Subindo hashtag, conversando besteira, vendo vídeo. Porra, fico o dia todo na Jovem Pan, acompanhando o noticiário inteiro. Eu costumo até dizer assim, o pessoal tem grupo aí que poderia se unir e fazer uma transformação em um município, ou até num bairrozinho mesmo. Mas às vezes o grupo ali é só mandando link o dia todo para convertidos, né? Que é uma coisa que falar para convertidos para quê? Se você precisaria da maioria para vencer uma eleição? Cara, uma vez por mês você reunir uma galera para debater um livro, debater uma ideia, um texto. Porra, Olavo tem alguns textos de 3, 4 páginas. Uma vez por mês, pessoal, vamos ler esse texto aqui. Aí manda o texto para todo mundo, se reúne, vamos elaborar sobre esse texto? Agora, entrando nesse âmbito de fazer, a gente está tentando fazer aqui há um ano, mais ou menos, com esse projeto Guinada Cultural, que foi, inclusive deu fruto ao programa. E a gente tem um espaço onde a gente se reúne, tem as pessoas e tudo mais. Mas, assim, toda essa classe de pessoas aqui do Rio Grande do Norte, que são de direita, que são bolsonaristas, que até aplaudiam o Olavo enquanto estava vivo e tal. É lindo demais isso. Essas pessoas cagam para o que a gente faz, entendeu? Tipo assim, e daí? Eu queria te perguntar, a gente tem que adular essas pessoas para elas virem a entender a importância do trabalho cultural a longo prazo, ou a gente tem que realmente dar um chacoalhão, ou às vezes até xingar? Quando você vê uma horta, você se preocupa mais com o quê? Com as plantas que foram plantadas intencionalmente para render frutos, ou com a quantidade de vegetação presente? Se você plantou um pé de tomate, aí você, tem só um pé de tomate, mas o vizinho está cheio de planta, são ervas daninhas. Elas vão crescer, elas vão aparecer, vão se multiplicar. Você tem que se preocupar mais com a qualidade do fruto, por mais que seja pouco, por mais que seja só uma plantinha, do que você ter uma horta toda lotada. Eu sou a favor eu sou muito partidário da unidade e da conciliação. Sim. Mas para se ter unidade, você tem que ter primeiro uma uniformidade de hábitos e pensamentos. Uma uniformidade cultural. Não adianta, por exemplo, eu chegar aqui para você, não, vamos falar da moral nos relacionamentos, e tá falando aqui com um cara que, saindo daqui eu vou chifrar minha mulher, com mais 20. Porra, não dá. Então a gente tem que ter esse tipo de coesão unitária a partir de, claro, uma cultura comum.
Né? Então, assim, eu sou a favor de separar-se das pessoas. Como eu já disse, saber é saber, sobretudo, separar-se. Então, a gente tem que romper com esse tipo de gente. Poxa, o que é que a gente ainda está fazendo com Mário Frias e André Porciúncula no Ministério da Cultura? Não faz sentido. O que é que a gente vai fazer no bicentenário da independência? É uma coisa que eu sou muito preocupado. Eu lembro quando o Bolsonaro foi eleito, em 2018, eu já fazia planos. Poxa, o bicentenário da independência vai ser um momento histórico, vai ser um momento patriótico. Eu quero estar lá em 2022. Aí, 4 anos depois, está aqui. Vai ter porra nenhuma. Não vai ter nada. Aí não, porque a gente fez uma reforma na Lei Rouanet. Ok, o que é que você fez? Não, a gente cortou de todo mundo, inclusive da orquestra. Pronto, você fez uma fala aí bacana. Eu tenho um pessoal aqui que, inclusive, vai começar a ter uma participação por aqui. E eles reclamam isso, né? Pô, a gente é de direita, cara. A gente não é esquerdista, mas o âmbito esquerdista, ele dá recurso para que a gente trabalhe. E o âmbito da direita não tem nada, não chega recurso federal, não chega nada. Fechou-se a torneira de vez. Aí eu queria perguntar, você acha que o governo Bolsonaro está desprezando a principal das armas, que é a cultura? Tá sim. E aí os liberais vão ficar com raiva de mim, mas eu vou perguntar logo a você. Qual a diferença de uma orquestra sinfônica para uma orquestra filarmônica? Eita, nem sei, viu? Pronto. A orquestra filarmônica, ela é feita com dinheiro da filantropia. Então ela é bancada por empresários, etc. As orquestras sinfônicas são bancadas pelo Estado. Todas. Todas. Faz parte da teologia da palavra. Então, na Europa, a orquestra de Munique, ela é bancada pelo Estado. Não é bancada por entidades privadas. Por quê? Porque são formas de cultura que não detêm um público majoritário ou um público grande para financiar de uma forma mais ativa. Ao contrário de, por exemplo, a Anitta. Né? Que tem. Né? Então, assim... Tem público ali para comprar, tem tudo. E o Estado não deve se meter na economia, nas artes, na cultura. Pois é, então a gente acaba com as orquestras, que são importantes. Aqui no Rio Grande do Norte, poxa, eu tenho um amigo que ele tocava violino na orquestra sinfônica, e era no Teatro Alberto Maranhão, que tinha todo mês. Poxa, muitas vezes tinham 20 pessoas lá, 30 no máximo. E a orquestra tocando, e era maravilhoso. Mas sem aquilo, por mais que dê prejuízo, é um dinheiro do Estado, as 30 pessoas que estavam lá aproveitaram, elas ganharam cultura musical, elas desenvolviam uma atividade neurológica incomum nas músicas atuais, porque existe toda uma diferença de acordes, uma diferença de intensidade, de timbre, que a gente observa na orquestra que não tem nas outras músicas, e que é muito importante. Mas aí eu vou fazer um questionamento de advogado do diabo aqui. Vai. E se a esquerda quiser dizer a mesma coisa? Não, a gente tem aqui uma peça que 30 pessoas assistiram, enfiando o dedo no orifício do outro. Exato. Por isso que essas mudanças, por isso que esse tipo de incentivo ele tem que ser feito com critérios mais objetivos. Por exemplo, quando eu falo de uma orquestra, eu estou falando de uma preservação cultural milenar da música clássica, da música erudita. Certo? Eu acho que você vai acabar entrando na separação do belo, do bom, do feio e do mal. Exatamente. Aí vai ter gente dizendo, isso é elitismo cultural. Pois vai pra puta que pariu. É elitismo cultural sim, porque existem culturas melhores do que as outras, certo? Existe? Existe. A cultura, por exemplo, a cultura artística musical europeia é muito mais bonita que a sua cultura, que vai vender miçanga na praia, ou então vai jogar um balde de tinta na tela e dizer que é arte abstrata. Pelo amor de Deus. Isso é criancice e a gente tem que ter a hombridade de assumir isso. Olha, existem hábitos que são melhores do que outros. Se eu acordo de 7 horas da manhã para trabalhar, é melhor do que eu acordar meio-dia. Sim. Não, mas todos os hábitos e todas as culturas são iguais. Não, não são. Uma é mais produtiva, uma é mais eficaz. Uma funda toda a civilização ocidental que exporta a cultura para o mundo inteiro. E a outra deixa de existir porque ela é ineficaz e seus membros não conseguem subsistir. E aí o país acaba ficando escravo dos demais que tem cultura de verdade. Pois é, ou que às vezes nem tem, mas que ainda tem poder. E poder adquirido por uma cultura eficaz, antigamente. Por exemplo, a Europa é como uma grande armadura brilhante sem cavaleiro. Porque o cavaleiro é muito foice. Nunca mais tem um Churchill ali, não. Não tem. Morreu culturalmente. Mas assim... Aí a esquerda diz, mas eu quero dinheiro para a peça Macaquinhos. Você quer dinheiro para a peça Macaquinhos, mas o que ela representa ante a civilização humana? Isso é discriminação. O que ela representa ante a civilização humana? Responda. Não, é uma mudança de paradigma social. Eu não me importo com a mudança de paradigma social. Sim. Eu quero saber o que ela influenciou, qual sociedade fundou-se a partir daquela peça. E qual a importância pública dela. Então, tem que ter esse tipo de diálogo, só que as pessoas ficam com essa conversinha bonitinha. Não, mas tudo é arte. A arte, ela desperta um sentimento em você, por mais que desagradável.
Isso não é arte. Aí você tá entrando, inclusive falou da Europa, né? Estamos num ambiente em que as pessoas estão conversando sobre guerra, né? Falam de guerra, mas assim, é como também o Fla-Flu que a gente vive aqui no Brasil. Não, é Putin para cá, Zelensky para lá, não sei o quê. É. E não se fala da decomposição moral que está se havendo no mundo, né? Tipo assim, tem um regime lá que é o de Putin, né? Que é a restauração do poderio da União Soviética, que nunca saiu da cabeça deles. É o projeto eurasiano. É projeto eurasiano. E, ao mesmo tempo, você tem aí a OTAN querendo com seu também expansionismo globalista, né? Eu queria que você desse sua opinião sobre esse momento que está sendo vivido no mundo. É um momento perigoso, primeiramente porque existe muita propaganda dos dois lados. Avaliar essa situação é um pouco difícil. De imediato, o que é que a gente pode dizer? A gente pode dizer que as potências globalistas foram pegas, de certa maneira, de surpresa. Elas não estão sabendo lidar bem com isso. Elas são nocivas, igualmente com o projeto eurasiano, igualmente com o terceiro poder, que é o Califado Islâmico. Porém, elas são as menos nocivas, digamos assim, para nós do Ocidente. Né? Eu acho muito melhor os globalistas com sua doutrina de gênero e aquecimento global do que os russos que vão, por exemplo, pregar a distribuição comunitária, estatização dos meios de produção, ou o Califado Islâmico, que vai me matar. Você não quer ser islâmico, não? Não tem problema, você morre apenas. Não, na realidade, assim, você vai ficar 5 anos pagando imposto pra gente pra poder existir. Escravozinho. Acabou o seu dinheiro, não, então agora você vai... Então é melhor que venha com um LGBT aí no meio, mas pelo menos... Pode, homem, é um povo que dá pra ver de alguma maneira. Agora, sim, que inclusive ainda tem algum resquício de pensamento, porque, por exemplo, a massa islâmica, ela é uma massa puramente sob o domínio do sheik, o líder espiritual da Tariqa. Então, se do alto da cúpula da Tariqa islâmica surge uma ordem, toda a base obedece. É uma massa muito, muito acéfala. Na Rússia já é mais diferente. Existe uma heterogeneidade populacional, porque o controle estatal ele não é tão forte como, por exemplo, um controle religioso. Comportamento de seita, por mais que ele exista em alguma medida por parte do Estado, ele não consegue se comparar a uma religião fundamentada. Porque né? é um policiamento eterno, né? Exato. A questão religiosa, primeiro, passa a ser um policiamento individual, cada um quer se policiar. Isso. O Estado tem que estar presente para o cara obedecer. E o Estado é materialista. Para além da vida, não existe nada dentro do Estado. Por mais que eles... Por exemplo, quando eles mumificam Lenin, eles querem dar a entender que o corpo permanece e é eterno. E que ele é um líder eterno. Mas nunca vai se comparar, por exemplo, à espiritualidade transcendente de Deus. Sim. Mas voltando ao conflito, Rússia-Ucrânia. Poxa, é muito difícil porque, assim, nós hoje nos damos melhor com o lado globalista, certo? É um conflito que o povo russo está sofrendo, o povo ucraniano está sofrendo e que vai repercutir na gente, como está repercutindo no preço da gasolina. O que seria melhor que acontecesse? Eu não sei. Eu sou bem sério, eu não sei. O que eu sei? Eu sei que o Califado Islâmico já tomou um lado, a Rússia. Hoje foi anunciado que 16 mil soldados islâmicos estão indo ajudar a Rússia contra a Ucrânia nazista. Como se o nazismo não tivesse se inspirado no Islã, por exemplo, para adotar a estrela de Judá no peito dos judeus, que era uma prática comum no Oriente Médio. Mas, então, assim, são dois blocos contra um, certo? Os Estados Unidos ele está agindo de uma maneira totalmente incompetente, porque as sanções, elas além de prejudicarem o povo russo, prejudicam o próprio Estados Unidos, porque o dólar está desvalorizando. Quem é que vai se fortalecer? Moeda chinesa. O mercado vai migrar, porque o mercado está muito mais interessado no seu próprio bolsinho do que, por exemplo, em valores morais eternos. Ou identidade nacional. Olha que coisa linda, identidade nacional. Então você acha que, nesse momento que se encontra, o que falta talvez seja o Joe Biden usar do poder que tem, da influência que tem, para botar a OTAN na sua caixinha e dizer: Ucrânia, deixa lá enquanto a gente não pode mexer com a Rússia, porque, de certo modo, acaba ferindo o tratado que havia de não chegar no cinturão ali. E acabou que, enfim. Mas aí também tirar o pé uma hora dessa é meio que um recuo, é meio que um... Sim. Né? É um xadrez isso aí. O que fazer? O que fazer? Ninguém sabe. Não sei. Não, mas aí se você soubesse, eu colocava você como ministro da Defesa. Pois é. Quando eu fosse presidente do Brasil. Eu fico puto, porque as pessoas ficam querendo dar pitaco. Não, tem que fazer isso aí, tem que começar a Terceira Guerra Mundial, tem que fazer sanção. Poxa, cara, eu não sei. Eu só vou entender o que está acontecendo hoje depois de amanhã. Sim. Sabe? Eu só vou parar para pensar no que eu estou dizendo agora daqui a 2 dias. Então, isso é uma frase de Goethe, inclusive. A gente não pode se precipitar dessa maneira, certo? Eu não sei. Eu sou muito limitado comparado às grandes potências e às grandes mentes que
que rodeiam esse conflito. Por exemplo, Alexander Dugin, que é um intelectual russo que basicamente é o grande mentor do projeto eurasiano. Sim. Eu tenho como antecipar o que um cara desses pensa? É, Eu não tenho, dá. foge das minhas limitações. Então, assim, eu sou bem sincero, eu não sei. As pessoas querem ter opinião sobre tudo, eu não tenho a obrigação de ter opinião sobre isso. Eu sei o que está acontecendo. O que fazer para parar? Não sei. Aí, meu amigo, não é comigo. Isso é mais difícil, né? Você É. falou de Dugin aí, inclusive o livro, né? Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, que é o debate entre o professor Olavo e o Dugin. E mostrou que os dois ali realmente estão numa camada de análise muito superior a esses pitaqueiros que palpiteiros tem todo dia aí na TV, Rapaz, no há rádio. 15 anos pensavam que esse livro era a maior idiotice, debate de gente louca. Hoje em dia virou realidade. Então, assim, a limitação de análise das pessoas comuns faz com que elas desprezem certos conhecimentos. É aquela coisa, por exemplo, eu não tenho como ter a razão divina. Eu não sei como Deus pensa, por exemplo. Né? Tem até aquela anedota de Santo Agostinho, que ele estava arduamente tentando entender o mistério da Trindade. Como é que pode Deus ser Pai, Filho, Espírito Santo e ser um só? Né? Como é que ele é três e é uno? Ele estava tentando entender, aí ele tem um sonho no qual ele está numa praia, aí tem uma criança cavando a terra. Aí ele chega, infante, o que é que você está fazendo? Não, eu estou cavando um buraco porque eu quero colocar a água todinha do oceano nesse buraco. Ele disse, ele riu, Tem como é que você quer colocar a água toda do oceano nesse buraco? Você nunca vai conseguir. Aí ele disse, você também nunca vai conseguir entender o mistério da Trindade, porque está fora da sua capacidade. Assim como o buraco ele não consegue compreender todo o oceano, a mente humana, a razão humana não consegue compreender o mistério da Trindade. Sim. Então, assim, temos que saber nossas próprias limitações, até para poder superá-las. Quando eu não entendo o que Alexander Dugin fala, primeiro, eu percebo que existe uma limitação cognitiva nesse sentido. Eu não consigo fazer as conexões necessárias para juntar os fatos reais e teóricos e culminar no pensamento dele. Para que, então, sabendo, eu possa prever Sim. aquilo que vai acontecer. Né? E, sabendo disso, eu posso buscar alternativas. Se eu sei que eu não sei, eu posso buscar alguma maneira de tentar saber. E aí você desenvolve-se intelectualmente. Né? Falta essa humildade. Todo mundo quer saber. Indo para o nosso encerramento, nosso final de bate-papo, mas assim, já dizendo que isso aqui é um dos bate-papos mais profundos que eu tive nos últimos anos, tá? Desde que eu saí do meu âmbito missionário, eu fui missionário durante 8 anos. Foi. Depois saí da missão, eu evangelizava nos interiores e tal. E no âmbito político, meu amigo, você tem que baixar as camadas para conversar com a galera. Isso é muito mais nobre do que, por exemplo, meus comentários aqui, ou no Instagram. Você agir. Agir é muito mais importante do que só falar. Né? Você está falando da missão? Fazer missões? Sim, é uma forma de atuação. Não, é claro. Não, eu até digo assim, às vezes, se isso aqui nada der certo aqui, tudo isso aqui for muita ilusão, eu volto a ser missionário e pedir ajuda de caridade, feijão, arroz pra galera. Muita coisa. Rapaz, é aquela coisa, as palavras de nada adiantam se elas não se convertem em ato. Primeiro você tem um pensamento. Você tem que colocar o pensamento em palavras e depois converter aquelas palavras em atitudes. Sim. Se você não faz isso, não adianta de nada. Primeiro que o pensamento se perde, ele é inócuo, ele não consegue fugir. Se ele foge na forma de palavras, um estímulo vocal, ele também se perde porque ele não se transfigura. Né? Agora, se ele é posto em atos, ele se concretiza e se eterniza. Isso, colocando em atos, indo para a política, para a gente encerrar só com essa questão aqui do governo do Estado, por exemplo. Aqui nós temos a governadora do PT, a Fátima Bezerra, né? E temos aí várias pessoas se alçando a candidaturas e tudo mais, todos dizendo que são anti-PT e tudo mais, né? Sim. O que essas pessoas fizeram para galgar o apoio das pessoas? Inclusive, tem até uma figura aí que é do Centrão, né, o tal do Ezequiel, que pode ser o aglutinador de forças. O que essas pessoas fizeram para merecer um voto de um direitista ou de um conservador? A primeira coisa que eles fizeram é não ser Fátima Bezerra. O fato Eu não acho ser que isso Fátima conta já muito. Rapaz, não ser Fátima já é uma virtude. Já é uma virtude, né? Imagine só você acordar de manhã e se olhar no espelho. Não sou Fátima. Isso é uma vitória. É a primeira virtude. Agora, levando logicamente para um campo de debate mais aprofundado, essas pessoas elas carecem de uma coisa que a esquerda sabe fazer muito bem, que é a presença. A gente está falando de atuação aqui. Sim. A gente pega deputadas, vereadores, como por exemplo Brisa, vereadora, também conhecida como Madame Brisa. Eu conheço ela da época do IF. Já era atuante, né? No debate de 2016 da prefeitura, que eu discuti com o Mineiro, ela fazia parte da mesa. Inclusive, eu até perguntei, poxa, se é um debate entre os candidatos a prefeito, quem é essa mulher? O que ela está fazendo aqui? Né? Ela e um companheiro lá do pessoal também. Então, assim, o que era aquilo? Era atuação política na sua forma mais prima.
E aí ela fez a participação dela. Aí tinha uma roda sobre feminismo, no meio das rosquinhas do IF, que era o nome da pracinha lá. Tava Brisa. Quem é essa mulher? Ela não trabalha, não faz nada, não. Isso em 2016, 2017, 2015, cara. Poxa, aí chega 2020. Ela se elege vereadora. Quem é essa mulher? Era alguém que passou os últimos 5 anos trabalhando. Fazendo uma coisa que ninguém quer fazer. Que é ir a público e ficar lá conversando bosta. Articulando, fazendo É um militância. trabalho de merda? É. Mas tem que alguém fazer, alguém tem senão que fazer, fica na mão da turma. né? Por exemplo, eu interagi já muito com muita gente do Novo em 2016, quando o partido estava surgindo. E aí não porque a gente faz aqui grupos de discussão tal, era numa salinha do Aeroclube, tinham 10 pessoas com mais de 50 Tudo de sapatênis. anos, todo mundo assim bem vestido. Aí eu perguntava, poxa, e quais campanhas vocês fazem em escola? Quais campanhas vocês fazem no IF? No IF? Como é que a gente vai entrar no IF? Do mesmo jeito que Brisa entra. Porque assim, eu não era um direito que tinha mais 5. Tinha 2 anarcapitalistas. Só que não tinha representatividade. Ninguém chegava lá e dizia, ei, Não, vamos ninguém. pensar Ou junto. tipo assim, ei pessoal, vamos fazer uma discussão. Por Sim. mais assim, vamos discutir o feminismo. Aí todo mundo ia lá, bem bonitinho discutir feminismo lá, todo mundo, isso aí. Aí você dizia, olha, mas e, por exemplo, não precisa ser combativo. Eu sou combativo aqui. Né? Por exemplo, quando eu quero convencer alguém, eu não chego dizendo, isso é uma ideia de bosta. Não. A gente chega, olha, vamos lá. E se você já pensou, você tenta um diálogo conciliador. Então, assim, a gente fala, por exemplo, nas cotas raciais. E aí a gente pode explorar várias coisas aí. Por exemplo, existe uma diferença entre você colocar uma cota por raça ou por renda? Né? Será que faz sentido eu ter uma cota racial que não esteja intrinsecamente ligada à renda? Por exemplo, você pode ter um estudante que cursou em escola pública, como eu cursei o IF, mas que tinha uma condição social avantajada e ele era moreno, pardo. sim, Ele mesmo pode usar a sendo cota negro, racial. ele tinha... Mas ele tinha condições, por exemplo, de fazer um cursinho. O pai podia, por exemplo, bancar todas as condições dele ter um estudo adequado. Não seria muito melhor colocar mais cotas por renda? Porque existe essa modalidade de cota. Escola pública, racial, renda livre. Sim. Isso é um pouco cruel, porque as pessoas de renda baixa, que inclusive tem várias pessoas da população negra, estão sendo lesadas nesse sentido. Sim. Certo? Esse tipo de debate ali no âmbito da direita, vamos dizer assim, ele quase é inexistente, porque, embora tenha muitas ferramentas para você vencer Sim. debates, por exemplo, daquele livro do professor Olavo, que ele está meio que prefaciando Como vencer o um debate sem Schopenhauer, precisar né? ter razão. Isso. Que, inclusive, na realidade, ele participa daquele livro não endossando aqueles métodos, mas dizendo o seguinte, este livro... E ele diz isso. Tem uma mulher ali na frente. Tá, Nada. segura aí. Essa, pode passar agora. A mulher chamando? Tu segura o pessoal lá fora, tá? Vê se é o pessoal que Estamos acabando. Não, é porque eles vieram. Aí ela é orientada para não abrir porta para ninguém, cara. Desceu, minha mulher deve estar tomando banho. Sim. Ela desceu. E eu tô vendo o pessoal todo aqui, mas não posso falar com eles, porque eu não tenho contato. Entendo. Não sei quem é. Não vai tomar. Bom, a gente retoma e eu faço um encerramento, peço suas considerações Peraí, a gente estava onde que eu me perdi? sobre... Eu fui perguntar sobre o Sim, debate. o livro, né? Livro. Só volta aqui. Inclusive, a direita tem ferramentas para usar em debates, em ações assim, que seria, por exemplo, esse livro que o Olavo até prefaciou, fez um comentário, que é o do Arthur Schopenhauer, né, que é Como Vencer o Debate Sem Precisar Ter Razão. Mas, assim, a direita não anda muito promovendo essas coisas. Antigamente, tinha, lá naquele período do estopim contra Dilma, se criou muitos parlatórios e não sei o quê e tudo mais, eventos. Hoje está muito político, muito evento de eleição, candidato X, candidato Y. A direita tem que voltar um pouco às raízes. Tem. Inclusive, esse livro de Olavo é interessante porque ele comenta justamente com a intenção de que você não pratique nenhum dos 28 estratagemas, mas saiba se defender contra eles, porque eles são artimanhas retóricas. Né? E aí Olavo ele estimula não a gente ter o debate retórico puro, mas também o debate dialético. Ou seja, a confrontação de ideias para que a partir delas cheguemos à verdade. Então, nós excluímos as ideias contraditórias. E isso é importante, e a direita não sabe fazer. Por exemplo, a gente falando de cotas raciais, no lugar de promover um debate por meio de indagações, questionamentos. Olha, você já pensou por esse lado tal? Não tem que ter cota racial, né? Isso aí, sei lá o quê. Não pode ser assim. Vai Então, perder, né? Sempre vai perder. esse debate político, a curto prazo, ele é interessante porque ele angaria o apelo e a emoção populacional. Então, as pessoas veem, porra, esse é o cara.
Assim, É as um pessoas... mito. É o mito. Nossa, meu Deus do céu. Então, as pessoas acham lindo, Só que aí maravilhoso. tem os dois lados, tem o lacro. Instiga, né? instiga. Mas, ao mesmo tempo que ela faz essa instigada, ela também cria uma certa tolerância. Então, quando ele fizer aquilo de novo, e de novo, e de novo, a base não vai mais se animar da mesma maneira. Criou-se uma tolerância, porque aquilo se torna banal. Porém, aquelas pessoas que ele estava tentando convencer, entre aspas, não só não foram convencidas, como também vão rejeitar aquele tipo de ideia pelo resto da vida, porque elas se sentiram ofendidas quando você, por exemplo, responde de uma forma truculenta. Então, assim, era muito melhor ter tido um debate mais saudável que levasse uma pessoa a refletir, plantar uma semente de uma ideia, a ideia de que talvez aquele pensamento esteja errado, o pensamento da pessoa. Talvez a melhor coisa que alguém pode fazer a pessoa errada é plantar a dúvida na cabeça dela. Perfeito. Você tá tão dogmático, que tal essa duvidazinha? Pensa aí. Cara, o ser Deixa, humano, né? o ser humano ele tem uma inclinação natural à verdade. Só que para nós podermos olhar a verdade, nós temos que tirar o pano que está à frente dela. Sim. Para isso, nós podemos plantar as dúvidas. Porque muitas vezes a realidade é essa. As pessoas desconhecem alguns aspectos da vida cotidiana. E a oportunidade que elas têm de entrar em contato com isso é quando surge algum aventureiro disposto a dar sua opinião, que é contraditória. Porque elas, por si só, existe uma inércia espiritual muito grande, que é o pecado da preguiça, que as pessoas elas não querem pensar para além daquele habitual de convivência. Então, fazer o esforço necessário para elaborar um pensamento contraditório ao estabelecido é muito custoso, despende muita energia. Só que quando alguém chega e mostra isso para a gente tem uma facilidade, diminui-se o limiar de esforço para atingir aquele tipo de raciocínio. Só que é muito mais fácil a gente conseguir atingir esse meio, atingir essa finalidade, quando a gente é pacato, ameno, que é, por exemplo, quando eu vou debater com alguém em privado, quando eu estou conversando com alguém. É diferente quando, por exemplo, eu vou à rádio e eu estou discutindo com alguém. Sim. Meu objetivo não é mudar a opinião de quem eu estou discutindo. Você está falando para a plateia, Estou né? falando para a plateia. Mas na vida privada, na vida cotidiana, a gente tem que falar com o nosso interlocutor. É, E as pessoas da direita tem uma dificuldade. não sabem fazer isso. Mas olha, foi muito bom esse bate-papo, foi profundo também. Agora eu queria te pedir para que você, além das suas considerações finais, deixasse também as redes sociais, porque o que as pessoas tiveram aqui acesso, né? Você está todo dia lá na rádio, aliás, não é todo dia. Quais são os dias que você está na 94? É todo dia, não? Eu tenho até que ver qual é meu Instagram, porque eu uso pouquíssimo rede social. Mas eu olho o seu Instagram aqui. O seu Mas Instagram... não, já achei aqui. Meu Instagram é Ricardo_M Negreiro, certo? Ele tornou-se aberto há pouco tempo. Às vezes eu coloco alguns vídeos, cortes, pensamentos que eu produzo cotidianamente. Todas as quartas-feiras, na 94 FM, eu estou junto com o Semi Timene. O programa começa ao meio-dia, vai até 1h30 da tarde. Eu entro das 13h10 até as 13h30, numa coluna semanal. Eu levo geralmente algum tema da semana para a gente debater, para tentar trazer um pouco de profundidade ao cotidiano. Então, por mais que a gente fale de coisas como o Arthur Duval, do MBL, a gente tenta observar aquelas questões que estão latentes, prontas para serem exploradas, mas que permanecem submersas dentro daquela bomba midiática que a gente vê todo dia. Às vezes isso é o que atrai o taxista, o uberista, né? A pessoa que está ali, que vai escutar a 94, vai escutar a rádio, e aí você acaba pegando um gatilho e leva a algo mais profundo, né? Se eu puder terminar com uma frase de Olavo que eu gosto muito, Você vai poder, com e certeza. que, assim, direita, pelo amor de Deus, faça isso. Seja com seus amigos, seus irmãos, sua esposa, levou um chifre, lembre-se dessa frase, certo? Perdoar, perdoar tudo, perdoar sempre, perdoar de novo e de novo. Perdoar de todo o coração e redobrar o amor a quem nos pede perdão. Perdoar dando consolo, perdoar dando esperança, perdoar com humildade. Se nós não perdoarmos quem nós amamos, vamos perdoar a quem? Então, se alguém lhe pede perdão, em todas as instâncias, perdoe. Coloque o orgulho de lado. O perdão ele só pode ser total ou ele não é. Então você tem que ser humilde. Você não pode perdoar com orgulho, perdoar com humildade. Faça isso porque é isso que a direita está precisando. Que maravilha. O Ricardo Negreiros, cara, foi muito bom ter você comigo aqui conversando. Esse bate-papo foi extremamente produtivo, né? E, assim, uma inspiração para mim saber que uma pessoa jovem, com muita amplitude de visão, está atuando aqui. Você fica boa parte do tempo na Paraíba, não é isso? E a parte aqui. Mas, de certo modo, você é prata da casa, não é isso? Você é nascido aqui? Sou nascido aqui. Então, quer dizer, nós temos aí no Rio Grande do Norte pessoas que podem e que com certeza estarão influenciando uma geração aí que estará se, pelo menos, neutralizando esses pensamentos progressistas que vêm
meio que usurpando, né? Se também. uma pessoa for ajudada, todo o nosso trabalho já valeu a pena. É, né? Uma mudança sincera vale mais do que uma massa Com seduzida certeza. por algum tempo. Agora, né? com certeza vai ter alguém nos comentários, ele vai se candidatar a algum cargo. Desse Meu jeito. filho, vai embora daqui. E isso é uma perversão, você é meu inimigo, você quer que eu me candidate a alguma coisa. A pior coisa que alguém pode desejar a alguém é que ela seja candidata. Vixe, tipo, eu tô jogando uma praga em mim, que é isso, rapaz? É, pois eu nunca é. te fiz nenhum mal, tu quer ser senador? Rapaz, nós temos toda uma potência de desenvoltura individual e a gente jogar no lixo para virar uma força política. Pois é, Não vale a viver eternamente querendo bajular egos de pessoas ali que... pena. É isso. Né? Pois bem, esse foi o bate-papo com o Ricardo Negreiros, muita satisfação em conhecer, né? Já admirava pelas redes aí, e também a profundidade do papo aqui, que fazia tempos que eu buscava, mas na direita é difícil adentrar camadas mais superiores da inteligência. Foi um prazer estar aqui, Daniel. Excelente papo, convite. Muito agradecido, muito grato pelo convite. Ah, maravilha, eu fico muito feliz. Então, pessoal que acompanhou a gente aí, esse vídeo foi gravado, né? Mas agradecemos sempre que vocês interagem conosco aqui nos comentários, tá bom? E pedimos que você se inscreva aqui no canal da Mix Retro, possa acompanhar mais conteúdos que nós lançamos aqui constantemente e também deixe um joinha para que o YouTube entenda que isso aqui é bacana e deva compartilhar com mais pessoas. E não me cancele, pelo amor de Deus. Mas assim, falando em cancelamento, né? Tem gente sendo cancelada agora aí, como é o caso do Mamãe Falei, por coisas que saem da alma. Eu acho que de você não vai sair uma coisa perversa das formas. Pelo que eu estou vendo Amém. aqui, você é uma pessoa que tem Não, mas sentimento. você xingar alguém, como eu xinguei aqui, o pessoal já fica louco. Fica louco, né? Me chama de abelha. Ainda bem que eu não puxei os nomes políticos de nome aqui, porque senão você ia xingando aí depois iam os gabinetes aí, os assessores. Olha, verdade. tá bem assim. Mas é isso, né? Que bate-papo bacana. Vamos encerrando por aqui. Agradecer a vocês aí que participaram conosco, né? E na próxima sexta-feira teremos, com certeza, mais um convidado muito bacana para bater um papo aqui, tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus. Caceteiro.